Agora a gente volta para os assuntos aqui do Brasil e temos uma entrevista importante para debater um tema que eu tenho certeza que é sempre polêmico, mas é um debate que vale a pena, você vai gostar de acompanhar com a gente. Vamos conversar com o deputado federal Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, relator da PEC da maioridade penal na Comissão Especial da Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo, que prazer ter o senhor aqui. Obrigado, Débora. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham, para o Matheus também. À disposição. E Matheus Teixeira, nosso analista, que viabilizou essa entrevista, então vou te convidar para começar esse papo, Matheus. Débora, muito obrigado, deputado. Obrigado também por estar aqui entre a gente e topar conversar sobre esse assunto. Eu gostaria de saber do senhor como está a tramitação no geral, qual que é a previsão do trabalho, né, quando, prazos, datas, e em relação ao conteúdo em si, o senhor acha que essa é uma das soluções para o problema de violência do país e quais estudos que podem balizar a idade, a redução para 16 anos, a Argentina recentemente, por exemplo, baixou para 14. Qual que é a idade, quais estudos que orientam a decisão que os senhores vão tomar? Bom, Matheus, primeiro, assim, o presidente Hugo Mota anunciou ontem a instalação da comissão especial encarregada de analisar a redução da maioridade penal de 18, por exemplo, para 16 anos. O piso, na verdade, está em aberto, mas eu defendo que tenhamos 16 anos como referência de maioridade penal para um jovem ser processado e, eventualmente, se culpado, condenado e cumprir pena de acordo com a legislação penal no país. É um debate que vai ainda começar do ponto de vista técnico. A PEC começou tramitando na Comissão de Justiça. Em agosto, nós teremos a instalação dela. Na sequência, eu devo, como relator, apresentar o plano de trabalho, que seja a agenda de discussões, de debates com a sociedade civil, com operadores da área de segurança, especialistas relativos que atuam na área dos direitos das crianças e adolescentes, representação do Judiciário, Ministério Público, enfim, um debate bem aberto, cotejando, inclusive, com experiências internacionais. O que há na prática, Matheus, é que o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma referência de 18 anos como idade mínima para um jovem ser processado criminalmente e poder ser condenado. A maioria dos países democráticos do mundo tem idade abaixo de 18 anos, 16, até menor do que isso, e creio, sinceramente, que o Brasil está na contramão, porque há uma proporção razoável de crimes praticados por jovens, e esses crimes, como homicídios, crimes violentos, estupros, feminicídios, não podem ficar impunes apenas com o cumprimento de um regime socioeducativo, como prevê a legislação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que vigora no Brasil na atualidade. Mas o debate está só começando, há amplo apoio por parte da sociedade, pesquisas recentes indicam 80% cerca de acordo com o Datafolha, de apoio à redução da maioridade penal, e eu quero abrir essa discussão de forma ampliada para que a gente possa avançar logo após as eleições, na comissão especial e depois levar o tema para o plenário da Câmara. Então, essa é a tese e a discussão que está posta, né? Importante, deputado, o que o senhor fala, né, da necessidade de haver um tempo para discussão, até porque é um tema super sensível, né, todo mundo precisa ser ouvido, entidades representantes, sociedade civil, enfim. E o senhor também menciona a eleição, né? Então, a gente sabe que agora o calendário ele vai ser bem resumido, né, na Câmara dos Deputados, no Congresso até a eleição. Então, gostaria de entender o seguinte: de que maneira esse assunto, pelo menos da sua parte, de quem vai estar envolvido nesse tema, ele conversa com as eleições, deputado? Eu acho que é uma ótima pergunta, Débora. Primeiro, eu acho que é uma demanda da sociedade brasileira, né? E eleições existem para você debater temas de políticas públicas que possam, eu diria, ser priorizados por parte da população.
e tema segurança é um tema que está no cotidiano do cidadão, que está na parada de ônibus, é assaltado, que sente a violência no seu bairro, onde no Brasil hoje nós temos, infelizmente, 25% da população brasileira sob o domínio ou forte influência de organizações criminosas que utilizam, inclusive, jovens para o cometimento de crimes violentos, tendo em vista, inclusive, a legislação mais leniente, ou seja, mais passiva com relação a esses jovens. Então, tem todo um quadro que precisa ser analisado. Eu não vejo isso, e volto, inclusive, à pergunta original de Matheus, como panaceia, como solução mágica, como bala de prata que possa resolver o problema da insegurança no Brasil. Agora, de um modo geral, a gente tem que ter políticas públicas que assegurem aos jovens acesso à cultura, lazer, esportes e, sobretudo, a educação. Vocês sabem, eu fui ministro da Educação. Nós, na minha época, no governo Temer, nacionalizamos a política de educação em tempo integral, que é uma política que protege os jovens do ambiente de violência, mas, ao mesmo tempo, também a gente não pode permitir que no Brasil, hoje, um jovem de 17 anos cometa um homicídio, um feminicídio, um estupro coletivo, como vimos recentemente no Rio de Janeiro, e tenha, no máximo, uma punição de regime socioeducativo de 3 anos. Isso é algo inaceitável. A gente tem que debater o tema também olhando o lado das vítimas da violência no Brasil e das vítimas de violência praticados por jovens que precisam ser punidos se porventura cometerem crime. Matheus. Deputado, a gente já vive no Brasil uma situação de superlotação do sistema carcerário, o Supremo já lidou com isso, o Congresso eventualmente discute também, mas nunca se chegou a uma solução. E essa medida, caso venha a ser aprovada, teria como consequência óbvia também a ampliação da população carcerária. Tem alguma ideia de como essas duas questões vão dialogar durante o debate da matéria? Acha que uma medida de redução da maioridade teria que vir também com uma medida de ampliação do sistema carcerário? Como resolver essa situação que, claro, que é maior, mas que teria como consequência, obviamente, a ampliação da população que está nos presídios do país hoje, que já estão superlotados? Boa sua pergunta, Matheus. Eu acho o seguinte, se o sistema carcerário e prisional brasileiro está superlotado, o que tem que se fazer é investir na reformulação e ampliação desse próprio sistema, né? Aliás, quando eu fui relator recentemente da PEC da Segurança, um dos aspectos que eu mais cuidei e dediquei atenção nesse relatório foi o aspecto da revisão do sistema prisional brasileiro, que está falido, né? Dominado pelas organizações criminosas, comandando o crime, inclusive, dentro dos presídios. E eu, evidentemente, que não defendo, primeiro, que os presídios sejam masmorras, onde os direitos fundamentais de um ser humano não sejam respeitados, e, ao mesmo tempo, também não defendo a superlotação atual. Agora, a solução não é a que foi, eu diria, defendida por alguns juristas, de simplesmente liberar presos, e sim investir. Nós triplicamos o volume de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário, FUNAPEM, nacional, para que a gente possa ter um volume de cerca de 6 bilhões de reais, investimento em armamentos, equipamentos, reformulação das polícias penais que atuam nos presídios, resgate do Estado, no sentido de que o Estado deva comandar os presídios e administrar com eu diria, competência, e não esses presídios e essas unidades prisionais serem de domínio das facções criminosas. Então, essa reformulação ela pode e deve ser buscada, inclusive com reforço de recursos que nós asseguramos quando da votação da PEC da Segurança Pública. Defendo, inclusive, Matheus, que a gente possa introduzir um outro aspecto, que o cumprimento de penas por parte de jovens entre 16 e 18 anos se dê em espaços separados dos maiores de 18 anos, para que a gente não tenha a hipótese de contaminação dessas organizações criminosas, aliciando jovens que, por acaso, sejam apenados, cometendo crimes violentos e sirvam de, como é que eu posso dizer, mão de obra
para alimentar o exército dessas organizações criminosas, que já é realmente, infelizmente, muito grande no Brasil. Mas aí, deputado, seria, por exemplo, uma ala específica dentro de uma unidade prisional ou seria a construção de novas unidades prisionais? E isso é só uma dúvida pontual dessa última resposta, mas queria já aproveitar e fazer minha pergunta seguinte, que agora, qual no meio dessa discussão, quais serão as maiores dificuldades dessa discussão, os maiores obstáculos, né, questões a serem resolvidas nesse debate? Pela sua fala, a gente percebe que o senhor tem uma tendência a ser favorável, né, a esse tema. E quais, então, seriam, o senhor avalia as maiores dificuldades para conseguir fazê-lo avançar? Bom, primeiro, eu sou convictamente favorável à redução da maioridade penal. É o que eu disse, o mundo todo pratica referência de maioridade penal, a grande maioria dos países desenvolvidos, abaixo de 18 anos. O Brasil precisa se alinhar com o mundo. Um jovem de 17 anos, 16 anos, ele tem plena consciência dos seus atos, do que é certo e errado. Tirar a vida de outra pessoa não pode ser uma coisa banalizada com aplicação de pena de regime socioeducativo no máximo 3 anos. Chega-se ao cúmulo no Rio de Janeiro de até esse regime de até 3 anos ser reduzido para crimes violentos, como estupros e homicídios praticados por jovens, o que incentiva líderes de facções a regimentar jovens para a prática de crimes graves e violentos, porque a penalidade vai ser tão baixa que vale a pena, entre aspas, evidentemente, que você possa ter jovens cometendo esses crimes violentos em comunidades, sitiando a população e colocando a população sob o regime do medo permanente. Então, eu entendo que esse tema deva avançar, defendo, inclusive, que a gente possa, e não é uma palavra final, eu vou debater de forma ampla, submeter a PEC a um referendo popular em 2028, dada a mudança tão significativa, junto com as eleições de 28, você poderia referendar ou não o texto da proposta de emenda, reduzindo a maioridade penal, e eu não tenho dúvida que a grande maioria vai, eu diria, se alinhar com essa tese, porque a população não aceita impunidade. 80% da população brasileira quer a redução da maioridade penal, quer que se faça justiça quando um jovem de 16, 17 anos comete principalmente um crime violento de feminicídio, de homicídio, de latrocínio, de estupro, como se assiste no dia a dia. Não é solução mágica, não entendo que esse vai ser o caminho para resolver o problema da violência, mas um dos aspectos que fomenta a violência no Brasil é justamente o aspecto relativo à impunidade. O Brasil é campeão em impunidade. Para o alto escalão, os crimes mais graves do colarinho branco e também os crimes comuns no dia a dia. Então, dos homicídios no Brasil, poucos você consegue alcançar o criminoso, o homicida, condená-lo e fazê-lo cumprir essa pena. Apenas 10% dos homicídios no Brasil você tem sentença cumprida de punição para o homicida, de acordo com alguns estudos e levantamento de organizações que avaliam e pesquisam a área de violência. Isso tem que mudar, do contrário, a gente vai ter uma escalada cada vez maior na violência, que já é insuportável dentro da realidade da população comum e simples do nosso querido Brasil. Matheus, vou pedir então para você fazer a nossa última pergunta para o deputado. Deputado, para finalizar, do ponto de vista prático do debate político, da conjuntura eleitoral e política do país, essa discussão existe há muitos anos e nunca foi para frente, tanto é que a maioridade segue sendo de 18 anos. Por que o senhor acredita que agora pode ser diferente? E um mínimo calendário, o senhor falou depois da eleição já vamos estar na reta final. Acha que tem chance de aprovar nessa legislatura ainda, deve ficar para a próxima? E qual a influência do resultado das eleições deste ano pode ter nesse debate no Congresso Nacional? Bom, a primeira grande influência, Matheus, de mudança de conjuntura é o fato de que hoje a grande demanda da sociedade, qualquer pesquisa que você faça, é segurança, né? É enfrentamento do problema da violência. E esse é um dos pontos que há, vamos assim, grande apoio popular.
grande pressão nesse sentido de que se reduza a maioridade penal. Eu acho que é quase um consenso quando você tem 80% de apoio por parte da sociedade brasileira, pesquisa de credibilidade. Segundo aspecto, com relação à tramitação, nós teremos a instalação da comissão especial em agosto. Devo oferecer como relator o cronograma e a agenda de trabalho dessa comissão, ao lado do presidente da comissão especial, o deputado Aloysio Mendes, e espero até final de novembro, começo de dezembro, ou seja, ainda nessa legislatura, que nós possamos votar a PEC que reduzirá a maioridade penal no Brasil. E não vejo, diria, obstáculo para a gente obter grande maioria, porque a maioria da casa hoje, da Câmara, defende a redução da maioridade penal e a pressão popular fará com que a gente possa avançar na pauta. E, finalmente, o debate eleitoral ele é relevante, mas ele também tem um aspecto interessante, é que a gente não vai contaminar as eleições votando essa PEC antes das eleições de outubro, ou seja, ela pode ser e deve ser motivo de uma discussão ampliada no processo eleitoral, mas a decisão do parlamento se dará depois das eleições, o que é, de certo modo, positivo para que a maturidade política possa enxergar uma saída equilibrada e, eu diria, sintonizada com o anseio geral da média da opinião pública brasileira e da população que deseja e quer ter mais segurança pública. Sem dúvida, deputado, essa colocação que o senhor faz, né, da importância dessa discussão, dessa votação ficar para depois da eleição sem a contaminação desse período eleitoral, porque ele distorce, né, muitas vezes ali o comportamento, a análise, o voto do congressista e até o assodamento das discussões. Olha, é um prazer conversar com o senhor. A gente conversou com o deputado federal Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, relator da PEC da maioridade penal na Comissão Especial da Câmara. Muito obrigada para o senhor, deputado. Obrigado, Débora. Obrigado a você, Matheus, e aqueles que nos acompanharam na entrevista aqui na CNN. Boa tarde.